Então, continuando, na parte 2 na parte 2 da nossa aula, as respostas que os colegas deram, né? Sobre o entendimento da piada. Outro colega disse: ele gosta de dançar e cantar. Então foi por isso que a amiga da mãe do Pedrinho disse que era para ele dedicar-se à dança, porque ele gosta de dançar e cantar? Também não, nós vimos que essa também não é uma resposta correta, né? Outro colega: porque ele dança muito bem. Foi isso. A amiga da mãe nunca tinha visto ele dançar. Então, poderia ser essa a resposta? Porque ele dança muito bem? Também não, não é uma resposta correta, né? Outra criança respondeu o quê? Para dançar melhor. Então, a amiga da mãe, essa criança entendeu que a amiga da mãe do Pedrinho disse para ele dedicar-se à dança, para ele dançar melhor. Era essa a intenção dela? Nós vimos também que não é essa a intenção, né? Era para ele dedicar-se à dança porque ele canta muito mal. Então, essa criança também não entendeu a piada. Outra criança, o que respondeu? Ele dança e canta. Então vejam se essa resposta ela é possível para essa pergunta. Por que a amiga da mãe de Pedrinho acha que ele deveria dedicar-se à dança? Porque ele dança e canta. É uma resposta coerente? Uma resposta adequada à pergunta? Nós já vimos pela análise que também não. Então, ou seja, crianças, a maioria da sala não respondeu a essa questão, tá? E quem respondeu não entendeu. Então, é um tipo de texto que nós precisamos estudar mais, estarmos mais atentos às características dele, que é a graça, e a sabermos identificar aonde está a graça da piada, tá? Então, sempre a graça da piada, ela não vem explícita, ela não vem clara, direta, mas ela vem implícita, escondidinha, camuflada, como nós vimos aqui. A mãe, a amiga da mãe, não diz diretamente: ele tem que dedicar-se à dança porque ele canta muito mal. Ela não disse isso. Primeiro ela disse: então acho que ele deve dedicar-se à dança. Aí a mãe pergunta: por quê? Já ouviste a dançar? Ela diz: não, mas já o ouvi a cantar, né? Então ela está querendo dizer o que na última fala dela? Que ele canta muito mal. Mas isso não está claro, está implícito, escondidinho. E eu preciso conseguir entender isso, tá? E como a gente vai conseguir entender isso? Lendo muitas piadas e fazendo o exercício de encontrar a graça da piada, tá bem? Bom, então o que vocês vão fazer agora no caderno? Vocês vão, copiar essa parte em azul que eu coloquei, tá? A lápis, tá bom? Tudo a lápis. Então, vocês vão copiar a pergunta que fez parte do entendimento da piada lá na provinha. Então, por que a amiga da mãe de Pedrinho acha que ele deveria se dedicar à dança? Por que mesmo? Porque, vamos responder. Pula em linha e vamos responder. Porque para ela, Pedrinho canta muito mal. Então, essa era a resposta correta e adequada por entendimento da piada, certo? Muito bem, então copiado no caderno, registrado isso no caderno, nós vamos para um outro conteúdo que eu coloquei aqui na aula. Nós vamos ver agora
os tempos verbais, tá? E a pontuação nós vamos ver amanhã. Então, o que são os tempos verbais? Então, primeiro, nós temos que recordar o que é o verbo. Lembram-se, o que é o verbo? São aquelas palavras que nos dão ideia de ação, tá? Ação. O que é ação? Fazer alguma coisa, que nos dá ideia de movimento, tá? Que alguém está fazendo alguma coisa. Então, o verbo, ele não tem só essa ideia de ação, de que alguém está fazendo algo, né? Ou várias pessoas estão fazendo algo. Então, não é só a ideia de ação, mas também fenômeno da natureza. Então, todos, né, fenômenos da natureza são tidos como verbos, tá? Chover, nevar, ventar. Então, essas palavras são fenômenos da natureza que são entendidas dentro da língua portuguesa como verbo. E nós também temos a outra ideia do verbo que é de estado, tá? Mas eu não vou me aprofundar nos outros dois aspectos, porque o que eu quero frisar com vocês e aprofundar é a ideia de ação, tá? Que o verbo, ele tem ideia de ação. O que é ação? Aquela palavrinha que me dá a ideia de que alguém ou mais de um ser está praticando alguma coisa, tá? Então, isso é o verbo. Só que esse verbo, essa ação, ela pode ocorrer no passado, ela pode ocorrer no presente ou ela pode ocorrer no futuro. Então, o que é o passado? Que já foi, já fez. O presente é o que você faz, agora você faz. E o futuro, que você vai fazer ainda, tá? Então, são essas três ideias de tempo que o verbo tem. Lembrando que o verbo é aquela palavrinha que dá a ideia de ação, de que algo está sendo feito por alguém ou por mais de um ser, tá? Então, sempre a gente tem que pensar nisso, que o verbo tem a ideia de ação, tá? De que alguém ou mais de um ser está fazendo algo. Então, para isso, eu peguei um trechinho, isso aqui que está em verde também, quero que vocês registrem no caderno, tá? Eu peguei um trechinho da fala da mãe do Pedrinho lá da piada. Então, vamos ler, ó. O meu Pedrinho gosta muito de dançar e de cantar. Então, olha aqui, ó, vamos circular. Vocês copiem, depois vocês circulem com um lápis de cor, tá? Para ficar destacadas essas palavras aqui, ó. Dançar e cantar. Por que eu tô destacando essas duas? Ó, dançar, cantar. Essas duas palavras não dão ideia de que algo está sendo feito. Não dá ideia de movimento, é uma ação. Então, dançar é o quê? Movimentar o corpo, chacoalhar, não é isso? Então, é verbo, porque dá ideia de ação, de que alguém está fazendo algo. Então, é um verbo. Então, nós vamos pôr aqui, ó, verbo. Tá? Então, essa palavra é um verbo, porque dá ideia para nós de ação. E cantar? Cantar também. Quando fala cantar, você até imagina alguém com o microfone na mão, a música que alguém está cantando, emitindo som, né? Então, o cantar também é um verbo, porque ele dá a ideia de ação, que alguém está praticando essa ação de cantar. Então, nessa fala da mãe aqui, eu destaquei dois verbos para vocês, o dançar e o cantar, tá bom? Por exemplo, a palavra aqui, ó, meu. Meu dá a ideia de que alguém está fazendo algo ou outros seres estão fazendo algo. Dá a ideia quando eu falo meu?
Você pensa nessa ação, meu? Não, por quê? Porque meu não é verbo, tá? Meu é um outro tipo de palavra, mas que não dá ideia de ação. Então, por isso que não é verbo, tá? Não é fenômeno da natureza, meu, né? Hoje está meu. Não. Hoje está chovendo, né? Não. Mas o meu aqui não é verbo, porque não dá ideia de ação, não é fenômeno da natureza e também não é estado, né? Não dá ideia de estado. Muito bem, então só peguei aqui o exemplo do meu para vocês verem a diferença, né? A diferença das ideias das palavras. Dançar, sim, dá ideia de ação, de movimento, assim como cantar. O meu aqui é uma outra classe de palavras, tá? Que não é o verbo, porque não dá ideia de ação. Muito bem. Então, entendendo que o dançar e o cantar são verbos, o que é que nós vamos fazer agora? Ó, vou encerrar esse vídeo aqui, no terceiro a gente finaliza.